Inscrevendo um novo usuário na plataforma de treinamento. O primeiro passo para poder inscrever uma pessoa, um novo usuário na plataforma de treinamento, é ter permissão de gerente ou de administrador. Geralmente a pessoa que tem a permissão de gerente é um especialista de produtos, um gerente da empresa, um analista de recursos humanos, né, que precisa inscrever pessoas em determinado curso. O acesso é normal, como qualquer outro usuário. Nesse caso a gente vai logar com um usuário teste, que é o especialista, e ele está com permissão de gerente. Certo. O próximo passo aí é ter administração do site, usuários, contas, acrescentar novo usuário. Tem duas possibilidades aqui. Ou a pessoa pode por mostrar lista de usuários ou acrescentar novo usuário. Se eu for em mostrar lista de usuários, vou até fazer esse teste aqui para ficar mais claro. Mostrar a lista de usuários, você vai poder visualizar todas as pessoas que estão cadastradas. É interessante também porque às vezes a gente cadastrou uma pessoa e esqueceu que aquela pessoa já está inscrita. Então é legal passar por esse caminho aqui, que a gente consegue visualizar quantas são as pessoas que estão cadastradas, quem são as pessoas que estão cadastradas também. Aqui nós temos duas páginas de cadastro. Então aqui a gente tem até a última pessoa que está cadastrada na plataforma de treinamento. Certo. É, vou fazer uma observação aqui que é importante, porque tem algumas pessoas estão com o nome em destaque, outras com o nome em cinza, né, um tom mais apagado. O que isso quer dizer? Isso significa que as pessoas que estão com o nome em destaque, elas estão ativas, estão cadastradas e ativas na plataforma. Elas continuam tendo acesso e podem ser matriculadas em outros cursos. Já as pessoas que estão com o tom de cinza, clarinho, é porque elas foram desativadas e elas não podem mais logar na plataforma. Né? Por que elas continuam com cinza? Isso aqui é importante porque você tem um histórico de todas as pessoas que participaram dos treinamentos. Né? E aí você tem acesso aos relatórios de avaliação e etc. Se simplesmente excluir a pessoa, você perde todo esse histórico. Então a gente pode optar por duas situações aqui, ou inativa uma pessoa a partir do momento que ela não vai fazer mais parte dos treinamentos, ou exclui totalmente, e aí a gente perde as informações do histórico dela. Para poder excluir, é só clicar no X, aí a plataforma vai te perguntar, o sistema vai te perguntar se tem certeza, clicou OK, aí não tem como mais voltar, só se tiver um backup completo da plataforma. Se clicar no olhinho, automaticamente a pessoa é desativado ou ativado. Então todos esses que estão desativados aqui, né, se a gente clicar em cima do olhinho, ele volta a ficar em destaque. Bem, essa era uma observação aqui só em relação a essa questão, né, para poder a gente ter a opção de excluir ou inativar, né. Eu acho interessante a gente não excluir, né, sempre só inativar a pessoa e aí a gente continua tendo um histórico aqui, né? Certo. Se eu quiser inscrever uma outra pessoa, um outro usuário
por esse campo aqui, simplesmente eu vou clicar em acrescentar novo usuário, né? Ele já vai me direcionar para a página de cadastro, certo? Essa aqui é uma possibilidade. Vou voltar lá na página inicial para a gente fazer o mesmo caminho, porém indo direto no cadastro de usuário. Esse é o caminho inicial que a gente estava trilhando, né? Então foi feita aquela observação. Novamente a gente está na página inicial, a gente vem em administração do site, usuários, contas de usuário, acrescentar novo usuário. O primeiro passo de cadastro do novo usuário é definir o login. O login pode ser qualquer nome desde que ele esteja tudo em minúsculo. Depois de definir o nome do usuário, o próximo passo é passar para a criação da senha. Conta suspensa, a gente não vai marcar nada, nem escolha um método de autenticação, porque isso já vem parametrizado na plataforma no momento da instalação dela. A gente sempre vai trabalhar com a opção de gerar senha e notificar o usuário e forçar a mudança de senha. Por quê? Porque o próprio sistema ele cria uma senha automática, envia para o e-mail da pessoa e o sistema vai forçar o usuário a criar sua própria senha, de acordo com as observações. Então, antes de marcar gerar e notificar a senha, gerar e notificar o usuário, a gente clica em forçar mudança de senha. Porque se eu fizer o inverso, ele vai desabilitar esse botão. Então, primeiro, forçar mudança de senha, depois gerar senha e notificar o usuário. Então, automaticamente, quando for gravado inscrito esse usuário, ele vai receber através do e-mail dele o usuário e senha. O usuário que ele vai receber vai ser o teste 1 e a senha vai ser que o sistema vai gerar automaticamente. Depois a gente passa para o nome e sobrenome, que são os campos obrigatórios. Então, vamos colocar aqui, vamos colocar o nome João João da Silva. O e-mail precisa ser um e-mail válido. Nesse caso a gente está fazendo só um tutorial, então não vai precisar de colocar um e-mail válido. Tá. João 1234567, por exemplo, @gmail.com. É importante observar no momento do e-mail, de colocar o e-mail, que está respeitando se o e-mail tem underline, se tem ponto, se tem algum tipo de caractere não alfanumérico, porque se por acaso a pessoa que estiver inscrevendo um novo usuário não colocar um e-mail válido, ele não vai ser notificado, né? Então depois a pessoa tem que retornar no cadastro de usuários, tem que vir aqui nesse campo, desmarcar o gerar senha e notificar o usuário, forçar a mudança de senha, né? Aí ele vai ter que criar uma senha aqui e informar para a pessoa pessoalmente. Depois de informado o endereço de e-mail, o próximo passo vai ser a gente informar a cidade e o estado. Por que a gente não vai mexer em nada desses outros campos aqui para cima? Porque todos eles são pré-configurados e o sistema busca automaticamente. Então vamos colocar aqui Belo Horizonte barra MG. Barra MG.
O país ele já vai buscar o Brasil automaticamente, a zona de fuso horário vai buscar o horário de Brasília e São Paulo, que é a mesma faixa de Minas Gerais. Ne- Nessa, nessa aba aqui a gente já fez o que tinha que ser feito. Agora é interessante vir em opcional e em departamento a gente colocar qual é o departamento que a pessoa atua. Por exemplo, a área de vendas. Depois de todos esses campos preenchidos, criar o usuário. Vamos buscar o usuário, provavelmente ele vai estar na última página. Última ou penúltima por causa de teste. Cadê o teste? João da Silva, joão234567@gmail.com, Belo Horizonte, Brasil, nunca acessou. É isso aí. E para poder esse usuário aqui a gente não vai deixar porque ele vai ficar ocupando espaço aqui, confundindo a plataforma, então vamos excluir.